Oi, pessoal, tudo bem? Tô numa correria aqui, que hoje eu cheguei em cima do laço da live com a Tati. Ontem ela tava na aulinha de inglês, atrasei um pouquinho. Mas cá estou. Quem tá por aí? Oi, Rê, tudo bem? Vou apoiar meu tripé aqui pra gente falar. Ju, vou botar um filtrinho, né? Porque é sempre bom. Tati, oi, Tati. Pronto. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem por aí? Vou apoiar meu tripé aqui. O meu tripé, meu celular, para eu conseguir ajustar o tripé. Ah, a Tati já tá aí. Eu aceitei, hein, gente? Tati, vê se vai... Ah, entrou. Acho que entrou, né? Tá entrando, tá rodando, tá Eu tô te rodando. ouvindo, eu só não tô te vendo ainda. Tá, deve ser a minha net que tá conectando, que hoje eu tô em casa. Deixa eu ver aqui meu modem. Tá. Ele tá conectando aqui pra mim. Ah, então tá show. Agora tá entrando. Só que tá só ao contrário aí. Eu tô vendo Ah, foi. Pronto. Eu tava arrumando meu filtro. Eu Eu tô tava vendo escondida arrumando meu filtro, amiga. Que isso? ó. Tem gente que fala assim pra mim, ai, pra que filtro? Não sei o que. Eu falo assim, não, gente, tá entendendo não. Filtro é ó. Ninguém merece, né? E Não há aí, tá? necessidade nenhuma. Quê? Não, ele dá uma coradinha na pele, corrige a pele e você não fica preocupada, porque... É Ai, uma gente, maquiagem, né? Uma maquiagem. tem que aparecer bonito, ai. Vai aparecer toda zoada, por quê? Boa tarde, gente. Vocês estão ouvindo a gente bem? Vocês estão ouvindo nós? Nós estamos sendo bem ouvidas, bem vistas. Bom, gente, seguinte, sim, que bom. Tati, nossa segunda live e eu novamente não organizei nenhum tipo de pergunta, assim, sabe, específica, porque eu acho que são assuntos, né, que a gente consegue ir conversando aí, batendo papo e falando, né? A primeira live que a gente fez, se vocês não assistiram ainda depois, assistam. Foram temas bem da base, né? E bem amplos em relação a contraindicações da utilização de hormônios, riscos, né? E benefícios de uma forma geral. Quando vale a pena, ou quando é interessante a gente começar a pensar em algum tipo de tratamento, né? Que inclua Uhum. a utilização de hormônios e etc. E então foi muito legal. E hoje eu pensei, Tati, da gente falar um pouquinho mais Hum. assim em relação à estética, performance, o que pode ser assim incluído em algumas fases da vida, né? Ou como que a gente pode de repente ter uma prescrição adequada e quais são os Uhum. benefícios da gente começar enfim, pensar, né, em algum tipo de alteração hormonal. Eu tava aqui embaixo, cheguei hoje super correndo, né? Eu tô morando na casa da minha mãe, que minha casa tá em obra. A gente, minha Aham. casa tá em obra eternamente. Aí minha mãe falou assim, pergunta pra ela, que ela assistiu a última live e minha mãe Ai, adorou. que Minha mãe linda! tá com 62 anos, adorou. E aí ela falou assim, pergunta para ela, então eu vou começar com essa pergunta. Se é possível, após já a menopausa, já passou da menopausa, tá com 62 anos, já teve, enfim, todos aqueles sintomas, ela não conseguiu fazer reposição hormonal, porque ela começou a fazer reposição, parece que, eu não me lembro exatamente, tá, o que aconteceu na época, mas eu acho que ela começou a ter alguma alteração vascular, Uhum. um iníciozinho de trombose, alguma alteração nessa região. Foi algo desse tipo, mas eu não vou saber te relatar isso bem, porque eu realmente não me Uhum. recordo. Mas, enfim, hoje em dia, né, ela tem muitos sintomas de cansaço, de indisposição, daquele meio que assim, um certo desânimo, sabe? Uma certa preguiça e tal. Então, é possível melhorar esses sintomas através de um tratamento com a utilização de hormônios após a menopausa? Vamos lá. Boa tarde. Obrigada novamente, Mari, pela oportunidade.
Aqui em casa também tá tudo assim sendo ajeitado. A gente fez reforma no apartamento, então geralmente esse horário eu tô em trânsito, mas eu tenho clínica hoje à tarde, então ficou tranquilo de ouvir até em casa e conseguir conversar com vocês. Então todo mundo que tá aqui, obrigada pela audiência, né? E por estar ouvindo sobre um assunto que eu sempre falo. É a nossa linha de trabalho, é o que a gente defende, é no que a gente acredita, e quanto mais pessoas ouvirem a respeito, a nossa missão se torna cumprida, né? A gente se sente, digamos assim, aliviado. Opa, mais pessoas estão ouvindo sobre isso, porque a gente tem um tabu ainda para falar sobre hormônios, né? Causa um certo pânico, um medo, uma interpretação marginalizada de que se está faltando porque é normal estar faltando ao longo da vida, por que que a gente tem que repor se é algo que vai naturalmente acontecer, né? Aquilo que eu conversei ontem com a Maíra, a gente fez uma live ontem também. Eu E a vi, gente, mas eu não consegui acompanhar, infelizmente. Depois eu vou assistir. imagina, foi bem parecido com o que a gente havia falado na live anterior, Aham. né? Focou um pouquinho mais anticoncepcional, era um público um pouquinho diferente, mas ontem a gente conversou justamente sobre isso. A gente tem que entender da onde a mulher veio e para onde a mulher está querendo ir. Nós viemos culturalmente de uma sociedade no qual a mulher tinha um papel matriarcal, onde ela constituía a sua composição física toda em função de uma gestação, né? Novinha ou com mais idade, porque a gente sabe que tem vós aí com 10, 12 filhos, né? A gente vem de família eu venho de uma família de 6 tios. E imagina quantas vezes grávida e quantos bebês ela não perdeu também no meio dessa gestação. Então, a preocupação dos nossos avós, vamos falar assim, era gestação, era ter um corpo saudável, forte, e que, na verdade, também pudesse ser atraente para o seu parceiro, né? E que, consequentemente, ela se sentisse bem fisicamente, enfim. Hoje nós vemos que a mulher está mudando um pouco. Os padrões, em geral, mudam ao longo das sociedades. E o padrão feminino de composição corporal, a questão relacionada à saúde sexual da mulher também tem mudado. A questão da independência que a mulher tem em função das suas tarefas hoje relacionadas ao passado, né? Gera na gente uma necessidade de a gente viver mais tempo. Então, nós estamos vivendo por mais tempo e nós queremos viver melhor. Então, é interessante quando eu li um artigo semana passada que falava assim: a gente não se preocupava em falar de longevidade no passado, porque nós morríamos com 30, 40 anos, bem lá atrás, né? A gente morria com 40 anos, muitas doenças infecciosas, muitas mulheres morriam nos partos, né? Muitas outros tipos de doenças que talvez hoje até estejam erradicadas. Então, a gente nunca viveu tanto tempo. E a gente nunca viveu tanto tempo com essa mudança também de comportamento, que é se enxergar saudável, não apenas num quesito ausência de uma doença, mas olhar para o corpo, se sentir bem com esse corpo. E outra coisa, ter disponibilidade, competências, valências para a gente executar as tarefas diárias. Quer seja continuar dentro de casa, quer seja continuar fora de casa, trabalhando como minha mãe trabalhou até os 60 anos, basicamente, né? Ela tem 63, então trabalhou a vida inteira, basicamente, desde muito novinha até os 60 anos. Então, nós queremos manter nossas valências, nossa força, nossa disposição, nossa vitalidade, nossa virilidade. Então, é natural que a gente procure ferramentas, que quer sejam elas a partir de um treinamento, de uma prescrição dietética ou medicamentosa, que atrelem a mulher nessa tríade, né? Que deixem a mulher completa nesse todo. Por muito tempo se acreditou que no momento que nós não estávamos mais menstruando e não estávamos mais férteis, a nossa vida acabava ali, né? Então, para que se preocupar se você já não tem mais valor? Eu estou sendo bem dramática, Sim. porque isso é bem sociológico, assim, sabe? Então, para que se preocupar com saúde? Você já criou seus filhos. Agora, a geração futura, a geração que está povoando a Terra, que se preocupe em proliferar. Então, por muito tempo, a gente ficou à marginalização, ao acaso, não havendo necessidade de a gente se sentir bem nesse momento. Porque você não precisaria mais manter relação sexual, porque você não vai mais ter filhos. Para que você tem que ter libido? Né? Você já tem um marido, então não é nem legal que você fique muito atraente para o parceiro do lado. Então, em função disso tudo, de a gente também estar dentro de uma fase, no caso da sua mãe, né?
numa fase no qual a reprodução não é mais o foco, não significa que ela não tenha que ter força, que ela não tenha que ter libido, que ela não tenha que ter massa muscular, que ela não tenha que ter disposição para realizar as suas tarefas, independentes de quais elas sejam. Então, a medicina tem olhado hoje com outros olhos, né? Temos visto a mulher nessa saúde integrada, nessa saúde de longevidade, e tem percebido assim, poxa, a Tati tem 40 anos, eu tenho uma previsão, digamos assim, familiar, de que eu viva mais 40 anos. Isso pode não acontecer, tá? Mas meus avós faleceram muito tarde. Meu avô com 80 e tantos anos, quase 90, né? Então, assim, a chance de eu viver muito é grande, né? Em função de toda essa genética. Claro que meu estilo de vida é que vai comandar essa regra. Mas eu tô me cuidando mais que a minha avó se cuidou. Eu tô me preparando para essa velhice mais que a minha avó se preparou. Então, a chance de eu ter uma velhice, uma fase não reprodutiva longa e importante na minha vida é grande. Então, vamos lá, 40 anos. Eu vivi até aqui. Esses próximos 40 anos, que a minha reprodução está caindo, meus hormônios estão diminuindo, né? Minha massa magra está em porcentagem anual também diminuindo, a porcentagem de gordura vai aumentando, eu posso me preparar para chegar lá no meus 60, no meus 70, no meus 55, com uma outra visão. Quando você chega ainda com uma clínica antiga, quando você vem de um histórico muito mais antigo desse envelhecimento, muitos médicos ainda são conservadores, né? E é muito normal que se a gente tem um pouco mais de idade, o nosso médico também tem um pouco mais de idade, porque ele nos acompanha por muito tempo. Eu falei ontem com a Maíra sobre os nossos primeiros anticoncepcionais, ela usou o mesmo que eu. Então é a mesma geração, é a mesma geração de contraceptivos. Então, era uma clínica que estava lá estabelecida nos congressos internacionais e era o certo a ser feito. Então, a medicina está evoluindo e dependendo da especialidade médica ou da atualização desse médico, muitos ainda ficam receosos de reporem algum tipo de hormônio, ainda mais quando tem um histórico de saúde, né, ou uma instalação de uma doença, que seria uma espécie de contraindicação, digamos assim. É muito comum você chegar em médicos, até renomados, que eu digo estudados, estudiosos, que digam assim, não, para você isso não é importante nesse momento. Mas é a mulher que muitas vezes vai conseguir dar esse feedback pro médico, né? É ela que vai conseguir muitas vezes dizer como ela sente. Falando especificamente no caso da sua mãe. Quando a gente fala de reposição hormonal e a gente fala de doenças tromboembólicas, a anteninha, ela levanta, tá? Porque a gente tem ali o estrogênio, a gente tem a progesterona e a gente tem a testosterona como os principais hormônios que são repostos na mulher. A testosterona a gente deixa ela numa casinha depois, tá? Porque a medicina ainda não aceita a reposição de testosterona, eu digo reposição de testosterona numa idade mais tardia, como realmente uma condição sine qua non. Tipo, tem que acontecer para essa mulher ter saúde. Então, a TRH para o homem, a terapia de reposição hormonal no homem, ela é chamada de TRT, porque é terapia de reposição de testosterona. O homem nessa idade, a gente já entende sim que ele precisa de testosterona. A mulher, a gente ainda tem um pouquinho de dúvidas, porque nem todas melhoram sua sintomatologia quando repõem. Então, como nem todas melhoram, a interpretação da medicina é cautelosa. Calma aí. Então, se nem todo mundo melhora com texto, eu não preciso dar texto para todo mundo, porque a gente conversou na live passada que toda medicação ela tem colateral. A água tem colateral, né? Então, o tromboembolismo, as doenças tromboembólicas, elas são alertas para a utilização de hormônios esteroides, né? Que eles participam da cascata de coagulação. Então, eles podem estar alterando um quadro disfuncional. Podem estar desenvolvendo essa patogênese de uma maneira mais avançada. Mas não é desculpa. Quando eu falo desculpa, não é uma questão preguiçosa, tá? Tipo, eu não quero saber. Não é 100% das pessoas que apresentam um quadro como esse que não vão repor testosterona ou estrogênio ou progesterona, né? Hoje a gente já tem as vias de administração desses medicamentos totalmente modificadas. Antigamente era só injetável ou pílula oral, né? Hoje a gente tem os implantes.
E quando a gente fala dos implantes, os implantes, quando eu falo, não é nem implante de gestrinona, chip da beleza, não. A gente já tem outros tipos de implantes que podem ser implantados tipo no braço e que no qual o medicamento não vai sofrer o que a gente chama de metabolização hepática de primeira passagem. Não vai passar, porque assim, não passou pela via oral, né? Então ela não vai passar pelo fígado e ser metabolizada num ativo, né, digamos assim, prejudicial para esse organismo. Então a gente tem hoje vias de administração mais novas. A gente tem moléculas mais seguras, tem uma farmacologia muito ampla. Então, assim, é muito fácil para eu dizer assim, não, tem que repor. Claro, temos que olhar todo o quadro de saúde da sua mãe, saber qual a gravidade da instalação desse tromboembolismo, saber como estão os níveis hormonais, porque dizer assim, ó, você não pode repor hormônio de forma alguma. Nem em alguns casos de cânceres a gente hoje também fala disso e pensa nisso. Olha o Dessares ali, ó. Oi, querido. Oi, universo. É, O universo nos a live aqui é apresentou. graças a você, né, Belmiro? Viu, Belmiro? A gente tá muito bem aqui, Aqui, viu? ó. Beijo, Bê. Então, obrigada por me apresentar essa preciosidade que é a Mari. Obrigada mesmo. Então, assim, você olhar de uma maneira... Eu posso ser, assim, bem imparcial. Não é uma condição, muitas vezes, impeditiva de uma mulher com uma doença utilizar hormônios. Aí, o que vai acontecer, Mariana? A gente vai avaliar a clínica tintim por tintim. Todos os riscos, todos os problemas envolvidos, para o médico escolher se vai optar por uma reposição, optando qual dose e qual via de administração, tá? Eu sempre falo... Desculpa te interromper, deixa eu só tirar uma dúvida aqui antes que eu esqueça. No caso de pessoas, né, que têm já um histórico de doenças tromboembólicas, ou já apresentaram algum tipo de sintoma, ou tem um histórico familiar. Quando o médico opta, né, não, vamos fazer uma reposição hormonal e tal, indicado dentro de todo o seu histórico de saúde, seria tal coisa, vocês conseguem quantificar através de exames se essa doença está avançando ou não? Então, pedem, de repente, de tempos em tempos, alguma análise de exames para controlar um pouco o avanço, de repente, de algum efeito colateral que pode estar ocorrendo ali, de repente, sem a pessoa ter muito sintoma para relatar. Sim, porque esses sintomas, eles são chamados de sintomas silenciosos, né? Quando a gente vê o cabelo caindo, a acne surgindo, né? Aí a gente entende, mas quando são esses sintomas silenciosos? Sintomas cardiovasculares, né? Muitas vezes o paciente não vai enxergar isso, só enxerga diante de uma fatalidade ou de alguma doença muito grave que leva ele até um pronto-socorro, enfim, né? Sim, se faz acompanhamento, sim, de muitos parâmetros. Exatamente. Então, assim, quando a mulher... Vamos pegar especificamente uma questão de câncer, né? Dependendo do tipo de câncer, existem médicos que liberam a terapia de reposição tanto estrogênica quanto androgênica, tá? Tem que ver qual é a origem do câncer. Se esse é um câncer hormônio dependente, se não é, se está estadiado há muito tempo. Só que assim, vamos falar, se você tem um histórico na família, também se avalia de uma maneira muito cautelosa, mas a mulher consegue muitas vezes. Nós tivemos uma paciente há uns 2 semanas atrás que ela apresentava uma clínica familiar de histórico de mama. Então, ela fez todos aqueles exames para investigar todos aqueles antígenos que a gente faz, coleta sangue, identifica CA125, são vários marcadores tumorais que se utiliza para você identificar uma suscetibilidade ou já um diagnóstico de câncer, né? Até endometrioses também conseguem ser identificadas muitas vezes através de exame de sangue. Então, existem parâmetros e marcadores que o médico vai, marcadores cardiovasculares, marcadores oncogênicos, marcadores relacionados à coagulação sanguínea, quando está alterado, que o médico, antes de prescrever, ele investiga, né? Essa clínica estando bem estabelecida, esses exames laboratoriais estando bem estabelecidos, se ele optar por uma medicação, ele vai fazer um acompanhamento, né? Ou trimestral ou semestral dessa paciente, tá? Claro que se tem um histórico de câncer de mama, uma mãe com câncer muito agressivo, por exemplo, né? Um câncer muito agressivo. Quando você fala de testosterona, a gente não vai dar para ela uma medicação que aromatize, que vire estrogênio.
Porque a gente sabe que os cânceres de mama, eles crescem muito na presença do estrogênio. Então, você evitaria uma reposição estrogênica à base das medicações mais convencionais. Mas poderia fazer um implante, poderia trabalhar com uma testosterona de uma outra origem que não aromatizasse. Tudo assim, né, gente? Eu preciso que vocês tenham responsabilidade com essa informação. Eu não estou dizendo que quem tem câncer está liberado, ou histórico de câncer na família está liberado. Eu quero dizer para vocês que a medicina está nos encorajando. Por exemplo, homens que têm câncer de próstata. Anteriormente se acreditava que eles não poderiam repor testosterona, porque poderia agravar o câncer. Pensa assim, se o homem tem câncer de próstata acima dos 45 anos, que é quando há um declínio da produção de testosterona, quer dizer que testosterona baixa aumenta a incidência de câncer de próstata? Podia ser uma interpretação que a gente poderia fazer, né? Bem infantil, mas a gente poderia fazer isso. E hoje, em alguns congressos, a gente já vê terapia de reposição de testosterona para homem com CA de próstata. Pensando no sentido, pô, ele tem câncer, tá, mas ele tem que ter libido, ele tem que ter massa magra, ele tem que ter qualidade de vida. Então, o médico vai investigar, caso a caso, qual é a gravidade dessa doença, qual é a gravidade dessa previsão dessa doença, de ela aparecer ou não, e aí sim você pode fazer reposição de hormônios. Já vamos encontrar na clínica pessoas que fazem reposição hormonal de várias classes, tendo, digamos assim, uma clínica não muito adequada, mas que o médico consegue controlar os colaterais e, consequentemente, trabalhar com essa mulher e com esse homem de uma maneira bem segura, tá? Já está mudando muito. Perfeito, Tati. Muito bom esses esclarecimentos. Me veio aqui na cabeça uma questão em relação a esse acompanhamento que, assim, parece ser vital, né? Para você ter um tratamento bem sucedido, né? Com saúde, acompanhando tudo que é importante. De quanto em quanto tempo é indicado que você refaça os exames? Eu imagino que isso seja bem particular, né? Dependendo do histórico ali de cada um, mas pelo menos a cada 2, 3 meses para ver como é que tá a evolução, como é que funciona esse acompanhamento. No início, o médico trabalha numa avaliação, às vezes bimestral, trimestral, quando ele está repondo. Dependendo, se não houver nenhuma doença instalada, nenhum histórico pregresso familiar, ela consegue ser acompanhada de 6 em 6 meses e às vezes de ano a ano, tá? Então, assim, tem mulheres, por exemplo, geralmente isso se faz num ginecologista, né? Então, você está fazendo uma reposição hormonal, então, de ano em ano, o médico avalia se realmente essas questões foram modificadas ou não, né? Eu trabalho com um ginecologista, né, o doutor Eduardo, então a gente tem um acompanhamento bimestral dos nossos pacientes, né? Então, a partir do momento que a gente medica alguém, mesmo que essa medicação seja crônica, de uso crônico, e ela vai ser aquela mesma dose por muito tempo, a gente não pede todos os exames em todas as consultas. Então, a gente faz uma avaliação diagnóstica laboratorial bem mais pesada na primeira consulta. Quando a gente vê algumas alterações, é em cima disso que a gente vai trabalhando bimestralmente ou às vezes trimestralmente. E aí, depois, numa rotina de 6 meses, a gente repete aqueles parâmetros mais intensos de exames, né? Então, e tem paciente, por exemplo, que a gente vai pedir, às vezes, mensal, um acompanhamento mensal. Vamos supor, se o hematócrito aumentou muito, né? E aí a gente sabe que o hematócrito muito alto, a gente tem problema com a densidade desse sangue, consequentemente a gente altera também todos os fatores tromboembólicos e também toda a questão circulatória. Então, tem pacientes homens, por exemplo, quando fazem TRH, quando fazem terapia de reposição de testosterona, eles usam uma quantidade de testosterona maior que nós, mulheres, né? A testosterona ela é anabólica também para células vermelhas, para células sanguíneas. Ela aumenta a eritropoiese. Então, o hematócrito pode sair de 42, 45 e para 54, 51. Então, acima de 51, 52 de hematócrito, a gente já indica o paciente. A gente indica o paciente, na verdade, até fazer sangria. Ele tem que fazer uma retirada de sangue, ele tem que ir num laboratório, num laboratório de doação de sangue, por exemplo, né? E retirar um volume sanguíneo, porque aquele sangue está muito viscoso, está muito denso. E se ele tem um histórico de dislipidemias, de hipertensão e de doenças cardiovasculares, a chance de ele ter um AVE, a chance de ele ter um infarto é muito grande. Então é assim, ó, vai doar sangue agora, você tem que tirar meio ml de sangue
para você controlar isso. Então, esse tipo de paciente, por exemplo, o nosso controle ele é mensal, né? Ou às vezes semanal. E aí, já foi lá, coletou sangue? Como é que tá? Pra gente, claro que não vai mudar, né, esse hematócrito de uma semana para outra, né? Mas esse acompanhamento mais próximo é feito de maneira semanal. A gente está com o paciente assim, fazendo semanal, mensal, porque estava com o hematócrito muito alto. Isso é bem genético. Isso também é em função do tipo de droga que usa, né? Da quantidade que usa. Então, esse monitoramento ele é bem específico e bem individualizado. Entendi. E Tati, a escolha das drogas, né, a escolha dos hormônios, ela é sempre feita em cima do que vocês avaliam como uma necessidade de acordo com os exames que vocês pedem e etc. O quanto o paciente pode interferir, porque eu imagino que os pacientes cheguem para vocês com um certo desejo, né? Ah, gostaria de, basicamente, né, o pedido deve ser bem comum, indo por essa linha de gostaria de aumentar minha massa magra e diminuir o percentual de gordura, né? Então, como que funciona essa questão da indicação de qual medicamento utilizar? Tá, eu posso me especificar mulheres aqui Pode, para ser mulheres. mais fechado, né? Bom, é uma queixa muito comum as mulheres chegarem no consultório e quererem performance, né? Principalmente muscular, e junto querer perder uns quilinhos de gordura, né? Isso é muito comum. Primeira coisa que a gente vai fazer com essa paciente, né? Avaliar todo o estilo de vida que ela possui e apresenta. Se ela treina, se ela não treina, se ela se alimenta corretamente ou não, se ela está dormindo ou não, porque se esses parâmetros não estiverem ajustados, a gente passa os hormônios para um passo 2, né? Agora, se esses parâmetros não estão ajustados, se ela não está treinando, se ela não está comendo, se ela não está dormindo, mas ela está com uma deficiência de testosterona, ela não está nos níveis normais de testosterona, sim, há uma intervenção já precoce de níveis mínimos de testosterona, que poderão ser testosteronas em gel, pode ser uma testosterona via oral, como, por exemplo, uma oxandrolona, né? Ou até um estanozolol, depende muito. A gente vai falar dessas dependências das classes de drogas, né? Mas a depender da queixa, se for libido, testo baixa, a gente já consegue trabalhar geralmente com géis de testosterona. Eles têm uma resposta muito, muito importante para a mulher, né? Como as doses são baixinhas, né? Não há necessidade dessa preocupação tão emergente com virilização, com queda de cabelo. Pode acontecer, Mari? Pode, porque não existe medicamento risco zero. Mas quando você vai começar uma terapia de reposição de hormônios, ou quando você, na verdade, não vai repor, né? Você vai acrescentar ao que já existe, o médico nunca vai conseguir trabalhar com uma dose alta de início. Seria, assim, extremamente antiético e muito inseguro para o paciente. Porque ele tem que ter um ambiente hormonal para receber essa dose. Então, se ela não treina, se ela não come, se ela não dorme, a gente chama de milieu hormonal, de ambiente hormonal. Ela não tem receptor no músculo suficiente para receber essa testosterona e utilizar. Vai sobrar muito mais testosterona para a pele, para o cabelo, para o clitóris, né, para a voz, para ela ter. Então, o risco de, assim, é possível que aumente os efeitos colaterais se vocês fazem uma prescrição de hormônios ou numa dose mais alta ou para pessoas que não têm o treino em dia, o sono em dia, uma alimentação boa, porque elas não conseguem utilizar, o corpo não consegue utilizar. Exatamente. O corpo não consegue utilizar, ele não interpreta isso realmente como algo anabólico, ele interpreta isso como algo androgênico, né? Que o androgenismo da testosterona e dos derivados de testosterona, eles são muito expressivos, né? Para pele, para cabelo. Então, é só a gente pensar a quantidade de folículo capilar que a gente tem ali pronto, né? A quantidade de célula de queratinócito, né, de células epiteliais que a gente tem prontas. Claro que a gente tem receptor de testosterona no músculo, é claro, mas se não houver um estímulo alimentar e um estímulo físico de treinamento, essa testosterona, ela é uma operária, né? Se não tem tijolo, não tem como levantar uma parede, né? Então, mas assim, a célula capilar, a célula epitelial, ela trabalha sem você treinar. Ela trabalha sem você se alimentar adequadamente. Pior ainda, né? Uma alimentação deficiente, uma alimentação rica em carboidratos de alto índice glicêmicos, né? Até uma alimentação rica em proteína, né? A gente já sabe. Se você for no dermatologista e você tiver com acne, a primeira coisa que o dermato vai falar para você é corta o whey, né? Corta o whey. Por quê? Porque é uma carga proteica alta, né?
Aí a gente tem ali leucina, a gente tem mTOR, a gente tem IGF, então a gente tem várias sinalizações para acne. Então, se não houver uma dieta balanceada, se não houver um estímulo anabólico de treinamento, essa medicação não vai conseguir fazer uma hipertrofia dessa célula muscular. A gente sabe que a síntese proteica ela é limitada, né? Ela tem dia e hora para acontecer, por dizer assim. Ela não consegue acontecer. Essa quantidade de mionúcleos não conseguem ser formados na forma e na quantidade que nós queremos. Mas, como eu falei, o clitóris está ali pronto para receber. A célula capilar está ali pronto para receber. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a prestar muito mais atenção nos colaterais do que nos efeitos terapêuticos ou nos efeitos benéficos. Por quê? Porque o benefício da testosterona você não está experimentando, porque a lição de casa você não está fazendo. E aí eu fico muito chateada quando vem gente para a internet e fala assim, mas testosterona caiu meu cabelo, testosterona me fez acne, nananana. Mas eu falo assim, pô, mas você está cuidando da sua pele? Você está higienizando sua pele? Você está indo no dermatologista? Você faz a higiene diária, que tem que lavar com sabonetinho, bonitinho, colocar um controlador de pH, faz uma esfoliação? Se já não faz a higiene da pele, cuidado, porque testosterona aumenta a oleosidade e é muito possível que você tenha acne. Uma das coisas também muito comuns é a alopécia, queda de cabelo. Só que a alopécia, ela acontece por desnutrição, por hipovitaminoses, por ausência de alguns minerais como zinco. Na COVID, ou melhor dizendo, na pós-COVID, a gente está tendo muitos pacientes com queixas de alopécia. As infecções virais, as pós-infecções virais, em geral, elas fazem a gente perder muito cabelo, né? E a queda capilar pós-Covid está sendo bem expressiva. Cortisol alto faz cair cabelo. Deficiência de tiroidiana faz perder cabelo. Deficiência de zinco, né? Deficiência de biotina faz perder cabelo. Outra coisa, chapinha faz perder cabelo, né? Alisamentos, Tatiane, faz perder cabelo. Daí é muito fácil chegar no esteroide e dizer, ai, a culpa é da oxandrolona que fez meu cabelo cair. Não. Você já tinha uma saúde capilar deficiente. Você já tinha uma saúde de pele deficiente. Juntando um medicamento que age, né, colateralmente nesses sítios, aí sim, uma dose baixinha de oxandrolona, né? Vamos colocar um valor aí, 5 miligramas, vamos lá, 3 miligramas, 7 miligramas, que é uma dose mediana, podem fazer um estrago na pele de uma mulher. Então, é a história do potencial genético que a gente sempre fala, né? Há quanto tempo você treina, há quanto tempo você periodiza a sua alimentação e a ponto de você não estar tendo mais resultados. Então, quando as suas variáveis de treinamento e de dieta saturarem, é difícil isso acontecer, mas a gente sabe. Se a gente treinar direitinho ali 2, 3, 4 anos, a gente sabe que tem um momento que a evolução ela se torna difícil de ser percebida. Porque você evoluiu tanto do início para cá, que agora esses passos, mesmo que sejam exaustivos, eles demoram um pouco para aparecer, né? Então a gente precisa desse equilíbrio, dessa paciência de que, treinei 3, 4 anos e não estou tendo resultados. Ou mais facilmente ainda, estou com desequilíbrio hormonal, porque tenho uma genética favorável a isso, tenho SOP, tenho endometriose, tenho alguma doença, estou em menopausa. Aí você corrige com os hormônios. Mas eu estou falando de mulheres que têm hormônios nos níveis normais, entre 25 e 90 de testosterona, e querem aumentar essa testosterona. Aí eu sempre pergunto, né? Bem abusada. Você quer aumentar a testosterona para quê? Para quê? Se você não treina, se você não come direito, se você não dorme direito, o que você vai fazer com isso? Eu sei o que você vai fazer com isso. Acne, queda de cabelo, clitoromegalia, virilização vocal, alteração de humor. Vamos preparar esse músculo para que quando a testosterona chegar, ela chegue e traga realmente benefícios? Porque nesse momento, se a mulher não estiver preparada para receber a dose de hormônios, ela vai desanimar, ela vai falar mal da testosterona e vai até impedir que mulheres que estejam tendo sucesso, né, continuem no sucesso, porque elas ficam, mas será que é o que está acontecendo com o implante de gestrinona? Tá todo mundo falando que aquilo é chip da beleza, que é implante da beleza, que você vai ficar mais bonita. E não é isso. A gestrinona é um medicamento desenvolvido para tratar endometriose.
Então, a mulher que tem endometriose, ela tem um processo inflamatório instalado naquele útero, no qual aquele útero, ele cresce fora da cavidade uterina. Ele pode crescer no pulmão, ele pode crescer na bexiga, ele pode crescer no intestino. E isso, quando a mulher sangra na menstruação normal do mês, esses tecidos ectópicos que estão em outros lugares, eles também sangram. E é como se eles menstruassem também. Isso causa muita dor para a mulher. Então, mulher com endometriose tem uma dor muito comparada a homens que têm cálculos renais, por exemplo. É uma dor muito intensa. É uma dor bem neurogênica, com um perfil bem neurológico, sabe? E aí, o que acontece? Ela não pode evoluir o endométrio. Ela não pode ovular e preparar esse endométrio para um bebezinho. Ela tem que ficar, na verdade... Suspender, né? Suspender a menstruação. Então, a gente atrofia aquele útero ali, não deixa esse útero desenvolver, por assim dizer, né? Aí, consequentemente, a gestrinona tem sido interpretada como anticonceptiva ou contraceptiva, mas não há ainda relatos padronizados na ciência que coloquem a gestrinona como um método anticoncepcional. Ela diminui a fertilidade, mas você pode engravidar usando gestrinona. Se você pode engravidar usando anticoncepcional, quanto mais uma metodologia que não é anticoncepcional. Mas voltando à gestrinona, bem rapidinho ali. Então, as mulheres que começaram a usar a gestrinona começaram a perceber uma melhora do perfil corporal. Porque a gestrinona, ela é parente da testosterona. Quando a gente usa um hormônio, esteroide anabólico, uma oxandrolona, um estanozolol, uma testosterona em gel, é muito comum uma queixa das mulheres. Eu parei de menstruar. Eu não estou mais menstruando. Chama-se amenorreia, né? Então, suspende o sangramento menstrual. Por quê? Muito hormônio chegando naquele organismo, não importa que é androgênico, né? Não importa que é uma testosterona, o teu eixo central, ele entende que não há necessidade de produzir nem estrogênio, né? E baixa produção de progesterona, de LH, de FSH. E aí você suspende a menstruação, certo? Suspendendo essa menstruação não significa que essa mulher não esteja fértil. Ela pode não estar sangrando e pode estar ovulando. Tanto que a gente faz um cálculo, por um ciclo de 28 dias, a gente faz um cálculo que é o 14º dia, que é o pico ovulatório. Pico. Ele pode acontecer 3 dias antes ou 3 dias depois. Só que nós temos, então, uma probabilidade maior nessa janela de 7 dias. Não significa que nos outros 25 dias a gente não engravide. Tanto que você pode estar na tabelinha, né, entre aspas, fora daquele período fértil calculado e você engravidou. Nós não temos uma ovulação idêntica em todos os meses. Você pode ovular no 10º dia, no 9º dia. No outro mês, você pode ovular no 20º dia. A média. E o que acontece na maior parte das vezes é esse período, né? Na menstruação é difícil de a gente engravidar. A gente tem menos relação sexual, né? Os níveis de estrogênio já estão menores também. Então, assim, a chance de ter uma gravidez é muito pequena, mas tem mulheres que transaram durante a menstruação e engravidaram. Ou seja, tinha um óvulo naquele dia, né? Fértil, digamos assim. A gestrinona não é uma metodologia contraceptiva, mas as mulheres que usavam por causa da endometriose tiveram mudança da composição corporal, porque ela é parente da testosterona. Se ela é parente da testosterona, a gente já entendeu. Ela pode proporcionar o quê? Aumento de massa magra. Ela pode ajudar no quê? No abaixamento do percentual de gordura. Então, não é que as mulheres que usavam gestrinona na endometriose ficavam saradas. Mas elas diziam, nossa, eu emagreci em gordura. Minha massa magra melhorou. E aí, o que se entendeu? Que isso era um implante, porque ela é implantada no tecido subcutâneo, né? Era o implante da beleza, porque quem usa gestrinona fica mais bela. E não é essa a interpretação. Isso é um merchan da indústria medicamentosa, né? Para fazer a gente acreditar e exigir do médico que a gente quer isso. Mas como qualquer outro medicamento, a gestrinona tem contraindicações. Como qualquer outro medicamento androgênico, a gestrinona pode causar acne, e a acne da gestrinona não é nada legal. Pode causar aumento da queda capilar, pode desenvolver clitoromegalia,
pode alterar cordas vocais como qualquer outra medicação androgênica. Então, pensa, uma menina que já tem testosterona, uma mulher que já tem testosterona nos níveis normais, pensa em usar gestrinona só porque é um implante hormonal, ela ferra com esse metabolismo. Aumenta a resistência insulínica, então ela pode aumentar, porque a gente sabe que androgenismo caminha junto com o aumento da insulina, ela pode engordar. É cheio de depoimento na internet de pessoas que odeiam a gestrinona. Por quê? Ah, é porque engordaram. Engordaram porque não houve uma indicação correta. Primeiro, eu não estou culpando os médicos, tá? Eu estou dizendo assim, o paciente muitas vezes não colabora, né? A gente não colabora. Tem que fazer daquele jeito e a gente vai empurrando com a barriga, né? Então, se ela não estiver bem condicionada, se ela não estiver bem aplicada nesse metabolismo, ela pode sofrer aumento de tecido gorduroso, porque testosterona é anabólica, né? Ela pode fazer adiposidade, se não tiver bem controlada a ingestão calórica também. Dá pra gente desviar a curva pro outro lado. E aí, mas foi a gestrinona que me engordou. Você não esteve em déficit calórico, né? Você estava querendo emagrecer ou não estava fazendo um superávit para ter hipertrofia. Daí você só ganhou gordura e não ganhou músculos. Então tem muita gente que também fala mal da gestrinona e eu vou defendê-la. Se eu fosse uma molécula de gestrinona, eu ia dizer assim, ó, peraí, eu nunca falei que eu ia te deixar bonita. Eu falei que eu ia cuidar do teu endométrio. Essa é a minha missão. É igual a glutamina BCA. Tá todo mundo tocando pau no BCA e na glutamina. Se eu fosse uma glutamina, eu faria essa. Tô nem aí para vocês. Eu nunca disse que eu era anticatabólica. Vocês que inventaram isso sobre mim, né? Então, a gente acaba criando um monte de falácias e vai reproduzindo informação que quando você se vê refém de um paciente pedindo essa medicação, né? Muitas pacientes pedem pro Edu a gestrinona e eu ouço ele falar, não, você não tem indicação não, bonita. É outra questão para você. E fica tudo bem, né? E fica tudo bem, porque você mostra para o paciente a relação que ela realmente precisa estabelecer com o corpo dela. Mas todo medicamento hormonal, quando bem conduzido, quando bem ajustado, quando ele entra na hora certa, é mudança de vida. É mudança de vida. Eu tenho muita dificuldade com a TPM. A minha menstruação, ela me incapacita a ponto de... Você menstrua normal, Tati? Agora eu não estou menstruando porque eu estou usando gestrinona, né? Eu tô com um foco de suspeita de endometriose. O meu sangramento é muito intenso e eu tenho uma TPM, Mari, muito incapacitante. A minha também é bem ruim. Eu fico assim, prostrada, irritada, ou muda muito o meu humor, ou choro muito. É muita inconstância para profissionais como a gente, que tá, você mãe ainda, né? Que tem que estar todo dia, digamos assim. A gente sabe que não é essa exigência, mas a gente tem que estar bem. Ainda mais trabalhando com o corpo, né? E aí eu relutei, tá? Relutei, mesmo conhecendo todas as moléculas que vocês possam imaginar, né? E não se esqueça que eu já fui atleta, então eu já fui bem abusadinha no uso de esteroide. Mesmo conhecendo tudo que vocês possam imaginar, eu tinha um pé com a gestrinona. Eu falei, cara, é um implante. Depois isso não sai. Como é que eu vou fazer se não der certo? Foi a melhor... Tati. Olhando para Tati de antes, para Tati de agora. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O meu esposo, né? O Edu, que implantou em mim, o meu esposo falou, Edu, te devo a vida. Graças a Deus, eu não... Não preciso mais aguentar a Tati oscilando aqui em casa, igual a doida. Não preciso colocar ela numa jaula. Porque eu tive que explicar para o Júnior, falar assim, olha só, eu sou duas pessoas. Você precisa entender que eu sou uma pessoa nessa fase do meu ciclo e eu sou outra pessoa nessa fase do meu ciclo. Você quer morar junto? Você quer casar com uma pessoa instável? Tadinho, ele me olhava assim. É quase uma disforia, né? Quase indo por um tratamento psiquiátrico. E eu não me assusto em falar isso, porque isso é o transtorno disfórico da síndrome pré-menstrual. Isso tem um CID, tem um Código Internacional de Doenças. Então, dependendo do mês no qual a menstruação vinha, fechamento de semestre, entrega de relatório, artigo para escrever, eu tinha sintomas assim disfóricos da TPM. E por anos. Aí o Edu me apresentou a gestrinona e disse, você vai colocar esse negócio.
É óbvio que eu não comecei exagerando, eu coloquei uma dose pequena, fui testando. Então, assim, hoje eu não tô sangrando, eu não tô tendo sintomas de TPM. Como ela é antiandrogênica, Mari, desculpa, como ela é androgênica, ela melhorou minha composição corporal. Então, assim, claro, não foi ela. Eu também entrei numa periodização de treino e de dieta também combinatórios, digamos assim. Mas desde que eu implantei, faz 1 mês e 15 dias, eu já tive uma perda de 5 quilos, né? Água e gordura corporal, assim. Que eu tava com muita retenção, muita celulite, muita dor lombar, muito sangramento. Então, eu tinha um sintoma de TPM que me indicava a gestrinona ser utilizada. E coloquei um pouquinho de oxandrolona também para a questão de libido, para melhora de libido, assim. Eu me senti uma ignorante quando eu vi isso acontecendo no meu corpo. Eu falei, eu já sabia, eu falo disso, mas ferreiro de casa, Casa de, casa de casa de ferreiro, ferreiro e espeto de espeto pau. de pau, né? Um ditado aí, bem popular. Não vou fazer. Gente, é 1 mês e 15 dias que eu mudei absurdamente minha disposição. Mas é claro, Tati, que dose? Foi a dose calculada para Tati dentro do organismo da Tati. Né? Então, isso é interessante. Não se ter medo de procurar um profissional para. E outra, não fique chateado se esse profissional te disser não. Se ele te disser não, eu quero muito acreditar que ele está preservando sua saúde, né? Ele vai te dizer por que não. Não se satisfaça só com o não, né? Mas por que não? Ah, mas pergunte, né? As pessoas têm medo do prescritor, têm medo de perguntar para ele. E outra, não tá satisfeita com a resposta? Procura outro profissional, né? Isso não é descaso para ninguém. Ah, mas que grosseira você está sendo. Não. Eu estou fazendo pergunta, a pessoa não está me explicando. Estou numa psicóloga, a gente está em terapia, eu estou pedindo para ela me ajudar. Não estou satisfeita? Olha, obrigada, agradeço, mas procura um outro profissional, porque nem todo mundo vai ter a metodologia que você quer ouvir, nem todo mundo vai conseguir atender as suas expectativas. Eu mesma troquei de médico. Isso não é descaso, eu não fiquei pulando de galho em galho, entendam bem, né? Eu tinha SOP, eu tinha endometriose, já tinha sido atleta, então eu já tinha usado muito esteroide no passado, então eu tinha que fazer uma correção. Não era qualquer médico que poderia cuidar de mim, né? Precisava ter um contexto esportivo, porque senão ele só ia me dizer não, 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 né? E hoje eu recebi muitos nãos, mas agora eu estou recebendo sims, porque o meu androgenismo tá controlado. Então, medicação hormonal, voltando ao que você me perguntou em relação às classes medicamentosas, né? A mulher sempre vai utilizar testosteronas ou derivados dela que tenham uma composição androgênica baixinha. Todo esteroide anabólico é androgênico, porque o nome da classe farmacológica é esteroide anabólico androgênico. No português, EAA, né? Esteroide anabólico androgênico. Então, ele anaboliza, mas ele também androgeniza. Ele anaboliza, mas ele traz características secundárias masculinas para quem utilizar. Para a mulher, a característica não é nem secundária, né? É pelos, alteração de clitóris, alteração da voz. Então, todo esteroide, coloca aí, todo e qualquer esteroide anabolizante, independente da classe, do nome, se é ONA, se é OL, se é éster de testosterona, qualquer testosterona pode virilizar uma mulher. Tem capacidade de virilizar uma mulher. Esse processo, ele é lento, Tati? A pessoa Depende. consegue, ou às vezes é uma coisa rápida. Depende da dose, depende da pessoa. Como é que funciona esse processo? Tem mulheres que, geralmente, isso acontece, a virilização, quando a dose é alta, ela acontece muito rápido, tá? O que é rápido, Tati? 2 semanas. Dura? Duas semanas de uso, a mulher já sente o clitóris alterado, já pode sentir uma falha na voz, ela fica com a voz rouca, falhada, pode acontecer. Queda de cabelo demora um pouco mais para surgir, né? Oleosidade da pele também. Questão de 10 dias você já pode ter alteração. Oleosidade da pele não controlada, sinônimo de acne. A gente sabe, né? Que você pode ter acne. Por exemplo, a minha pele está muito oleosa por causa da gestrinona e da oxandrolona.
Claro que eu tô com um filtro mate aqui, digamos. Mas se eu aproximasse, Aham. assim, vocês iriam ver a minha pele muito oleosa. Ela tá brilhosa, assim, porque ela tá Sua pele já oleosa. era oleosa? Muito oleosa. Sempre Muito foi. oleosa. O que eu tenho que fazer? Eu sou a louca dos cosméticos. Eu fico o tempo inteiro cuidando, higienizando. Eu lavo o rosto no mínimo 3 vezes ao dia, com sabonetes específicos, diferenciados, porque também não adianta ficar usando o sabonete muito agressivo, né? Eu faço esfoliação, eu faço peeling. E desde que eu comecei a usar o esteroide de novo, eu não tive uma acne. Sabe o que é uma bolinha? Antigamente, como eu não era nada controlado, eu tô falando assim, Mari, 4, 5 anos atrás, eu não cuidava tanto da minha pele, eu já estaria com o queixo cheio de espinha, sabe? Então, assim, eu aprendi a me cuidar. Então, assim, quando você já começa com doses altas, nas primeiras semanas já é O que é muito dose possível. alta, Tati? Porque eu não Aí tenho depende do terminologia. esteroide. Entendi. Depende. Testosterona. Testosterona. Primeira coisa, testosterona, ésteres de testosterona, quem são? Cipionato, enantato, que é o Durateston, deposteron, isso mulher não usa, tá? Porque são drogas muito androgênicas, são muito virilizantes. A mulher usa um tipo de testosterona, que é a testosterona base, que ela não tem nada pendurada nela e que ela veicula no gel. Por que no gel? Porque a permeação cutânea ela é baixinha, né? Então a quantidade de testosterona que você entrega para a mulher também é muito baixinha, tá? Então, as testosteronas que a mulher utiliza é gel. Por exemplo, oxandrolona. A oxandrolona não é uma testosterona. Ela é uma molécula anabólica androgênica que não é parente da testo. Ela é parente da dihidrotestosterona, que é uma molécula bem androgênica, que é derivada da testosterona que a gente tem no organismo. Então, a gente tem as classes dos derivados de testosterona, as classes dos derivados da dihidrotestosterona, e a gente tem uma terceira classe, que são as 19-NOR, que é a trembolona e a nandrolona, que fazem parte dessa classe, que elas são parecidas com a progesterona também. Elas são androgênicas, mas são parecidas com a progesterona. Essas duas últimas classes, quer dizer, as da ponta, as que são derivadas da testosterona, que são quem? Ésteres de testosterona, decanoato, fenilpropionato de testosterona, deposteron, durateston, aí vamos pegar alotestin, hemogenin, essas drogas que derivam de testosterona, elas são muito androgênicas. Com uma dose piquititica delas, elas já podem androgenizar uma mulher. Vamos pegar, por exemplo, uma testosterona. Se você pega 50 miligramas de cipionato de testosterona numa mulher, você já pode virilizar. Os homens usam 200. Para você ver, uma dose 4 vezes Isso é maior. possível reverter esses efeitos uma Então, vez que os fica para. efeitos depende da evolução, do tempo que ela ficou estimulando esse efeito colateral. Geralmente, os efeitos relacionados à voz e à clitóris são irreversíveis. Uma vez que eles desenvolvem, eles não regridem, tá? Claro que a voz dá uma piorada, depois ela volta, ela pode melhorar, mas você não chegou a ter uma hipertrofia de corda vocal, né? Vocês sabem reconhecer uma mulher que tem a voz virilizada do que uma mulher que fala grave, né? Eu falo grave. A minha voz é grave, meu timbre é grave, né? Então você dificilmente vai perceber em mim uma virilização vocal. Agora, se eu fosse a Xuxa, por exemplo, se eu falasse assim, né? Facilmente vocês perceberiam. Se eu fosse a Ana Carolina lá do que canta isso aí, vocês não perceberiam, né? Quanto mais grave, melhor. Então, é muito genético. É bem interessante isso, porque entrou em contato comigo uma paciente que ela é cantora lírica. E ela tá fazendo reposição hormonal com testosterona. E ela falou, doutora, minha voz mudou. Ela achou assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Imagina uma sopraníssima que precisa ter um timbre muito agudo. O aparelho fonador, ele tem músculo. Se ele tem músculo, tem receptor de texto. Se tem receptor de texto, aumenta a musculatura dessa região fonadora. E aí, como eu não sou fonoaudióloga, me perdoe a ignorância, né? Mas como existe toda uma questão ali relacionado com a extensão da voz, é bem físico isso, né? Ela não está alcançando os timbres mais altos, a voz dela tá falhando. E ela queria saber se isso era
Que absurdo era isso. Não é absurdo, é porque você, para compor sua voz, você precisa de musculatura. Então, é muito interessante observar, porque se é uma cantora lírica, dificilmente a gente vai conseguir trabalhar com esteroides que virilizem, que sejam muito facilmente virilizantes, né? Mas as mulheres acabam optando, Mari, geralmente pelas drogas que estão no meio, que são as drogas derivadas da dihidrotestosterona, que é a oxandrolona, que é a metenolona, que é o primobolan, que é, por exemplo, a drostanolona, que é o masteron, que são drogas menos anabólicas, mas menos virilizantes. Aí a mulherada está fazendo o seguinte: por serem menos virilizantes, elas estão abusando dessas doses. Ao invés de ficarem ali entre 5 de oxa, 7,5, 10, né? Elas estão indo para o 15, para o 20, para o 30. Ao invés de ficarem no primobolana, metenolona ali em 25, 50 por semana, elas estão no 100, 150. Ah, mas é pouco androgênica? Então eu posso usar uma dose maior. Mas pensa, toda vez que você aumenta o grau de androgenismo, de anabolismo, você aumenta junto o grau de androgenismo. Então deixa ela sendo anabólica com baixo grau de androgenismo. Porque se você der mais moléculas, mais moléculas, mais moléculas, você vai aumentar a sua massa magra, ok? Mas os seus colaterais falarão muito mais alto. Por As isso pessoas que querem tudo, né? Querem ter o o Edu, efeito, né? Maravilhoso ali sem ter nenhum tipo de colateral. o Edu fala muito disso, assim. Não tem almoço grátis, Tati. É. Não tem. Porque, assim, toda medicação, omeprazol, se você usar cronicamente omeprazol, que é uma medicação super corriqueira, né? Muito útil, inclusive, você tem deficiência de vitamina B12. E aí você pode desenvolver demências, você pode ter problema com cognição, com depressão, em função do uso de um omeprazol. Mas, poxa, um omeprazol que você está com azia, você vai lá e toma. Então, todo medicamento, seja ele contraceptivo, anti-inflamatório, antibiótico, anabólico androgênico, ele precisa ser encaixado de acordo com a tua necessidade, o teu metabolismo, a tua história prévia de doenças e principalmente teu objetivo, né? Para que você vai dar um esteroide anabólico para uma pessoa que não treina? Ah, mas eu quero aumentar a libido dela. Ah, então tá. Então a gente consegue trabalhar com drogas, faz um gelzinho de testosterona, que essa libido pode ser que aumente, porque nem sempre a libido também ela se resolve com testosterona. Às vezes falta estrogênio, falta carinho, né? Tudo isso. Tem até uma pergunta aqui, Ilana Beijo, tô vendo que a Ilana tá aqui, uma amiga minha, Ai, relacionada ao uso de esteroides para aumento na libido durante a amamentação. Pode utilizar algum tipo de esteroide durante a amamentação, Tati? não, nenhum tipo de esteroide, né? Nenhum tipo de esteroide durante a amamentação. Inclusive, nem os anticoncepcionais. São anticoncepcionais específicos que podem ser utilizados, né? As medicações que podem ser utilizadas durante o aleitamento são bem poucas as possibilidades, são muito poucas os exemplos, né? Então, nem pré-gestação, nem durante a gestação e nem pós-gestação, no caso da mulher estando amamentando, né? É a indicação do uso de esteroide. Se você está pensando em engravidar, você já tem que interromper o uso de esteroide. Primeiro, porque a tua fertilidade ela pode ser prejudicada, certo? Segundo, se você tem uma fecundação no momento que a tua testosterona está alta, né? O que isso pode trazer? Pode trazer um desvio de desenvolvimento sexual no bebê. Então, já tem trabalhos que mostram que as genitálias dos bebês, masculinas e femininas, podem alterar-se em função de um hiperandrogenismo da mãe. Isso não é só pelo uso de esteroide, não. Se a mãe tem SOP, né, durante a gestação, ou se a mãe tem alguma síndrome adrenal ou central e que produz muita testosterona, essa concentração alta de testosterona, ela pode, obviamente, atravessar essa barreira placentária e ter ação sobre o desenvolvimento tanto mental, né, cognitivo desse bebê, quanto também a questão relacionada à genitália, tá? Então, durante a gravidez, a gente já entendeu, nem antes, nem durante, né? Ah, mas eu engravidei Quanto sem tempo, querer. Tati? Uma mulher que está utilizando, de repente, algum tipo de reposição, quanto tempo antes dela planejar, assim, tô querendo engravidar e tal, quanto tempo antes ela deve interromper para 6 meses. 6 meses, uns 6 meses a uns 8 meses, assim. Porque mulher usa muita droga oral, tá? Droga oral tem tempo de meia-vida curto. Sai do sangue rápido, sabe?
Se for uma droga injetável, demora mais tempo para sair do sangue. Então, os metabólitos ficam circulando ainda. Mas drogas orais, até o próprio gel, né, de testosterona, de 6 a 8 meses, é óbvio que o ginecologista obstetra vão fazer todos os exames de fertilidade, de testosterona. Assim, é interessante, porque eu conheço muitas atletas, amigas minhas, né, competidoras, que engravidaram no meio de um ciclo, né? Uhum. E os Pois nenês, é, os nenês nasceu nasceram bem. saudáveis. Bom, os nenês nasceram saudáveis. Eu não acompanhei ninguém que teve problema na gestação com essa situação, né? Mas não é o indicado. Primeiro, porque a fertilidade diminui bastante, tá? Uhum. É difícil você conseguir ovular usando testosterona, tá? Isso é verdade. Uma outra preocupação é com o bebê mesmo, né? Mas existem várias filhas de oxandrolona por aí que nasceram e estão muito bem. Por isso que é importante a gente falar. Quando você estiver usando um esteroide anabólico, você tem que se proteger de uma gravidez. Ai, mas eu quero ficar grávida. Então pare de usar esteroide anabólico. Ah, mas eu não sei ainda. Então, se você não sabe, não seja irresponsável em manter relações sexuais sem preservativo. Então, assim, eu estou usando esteroide. Eu tenho que me proteger da gravidez. Porque a fertilidade, ela é transitória. Se descer um pouquinho de estradiol a mais ali, você amadurece um óvulo e você pode engravidar. As mulheres que fazem uso de hormônios anabolizantes precisam utilizar uma metodologia contraceptiva. Tá, pode ser a camisinha? Pode. Vocês sabem muito bem dos riscos, né? Pode ser uma pílula contraceptiva oral? Pode. Pode. Pode ser um DIU? Pode. Pode ser um SIL, Mirena, Cailina? Pode. Pode ser um implante? Pode. Então, tem várias metodologias que não vão afetar a tua composição corporal, que não vão diminuir a efetividade do esteroide no teu corpo, mas vão proteger você de uma gravidez. Agora, por exemplo, não fala pro meu marido, né? Mas eu estou nos planos. É brincadeira, ele sabe disso, né? Eu nunca quis ser mãe, tá, Mari? Nunca Ah, quis ser é? mãe. Foi uma coisa muito Então não fala resolvida. comigo não, porque eu boto pilha pra todo mundo Eu sei pra que virar tá, mãe. que tá coçando o teu útero, né? Eu desde piquititinha, dizia pra todo mundo, não, eu não tinha, eu brincava de boneca, mas elas eram minhas amigas. Elas não eram minhas filhinhas. E, Aham. e aí, mais tarde, com 33, 35, eu fui para uma psiquiatra falar, ó, eu não sou normal. Por quê? Porque eu não quero ter filho. Ela riu da minha cara, né? Ela falou, mas por que você não quer ter filho? Porque eu não tenho vontade de ser mãe, não me imagino mãe. Eu não sei o que é ser mãe, para eu querer ser mãe. Daí ela falou, então tá, Tati, se você deseja não ser mãe, vamos resolver não ser mãe? Se você deseja ser mãe, vamos resolver ser mãe? Porque independente da nossa resposta, da onde a gente, para onde a gente vai, tá tudo bem. Daí tá tudo bem, tá tudo bem. Então, não quero ser mãe, não quero ser mãe, não quero ser mãe. Eu fiz um curso uns 2 meses atrás e que era um curso de coaching, enfim, coach de finanças, não tinha nada a ver com essa história. Ele falou um pouquinho sobre a maternidade e fez uma pergunta na plateia para quem ali não queria ser mãe. Eu não respondi, né? Mas eu falei, eu não quero ser mãe. E aí ele começou a contar toda uma relação entre o não querer a maternidade, algumas relações. Aí eu tive um insight. Eu tive um insight na hora de por que eu não queria ser mãe. Porque eu acho grávida linda, eu acho bebê lindo, eu tenho 3 sobrinhos que são praticamente meus filhos. Então, é meio estranho não querer ser mãe, né? Que projeção eu estava fazendo? Projeção na minha mãe. Minha mãe foi uma mãe, ela é viva, tá? Quando foi, eu digo, ela é, né? Mas é porque Ah, não é mais, né? Ela foi uma mãe muito sofrida. Ela sofreu muito na minha gestação. E ela trabalhou todos os 9 meses, até o último dia da minha gravidez, que foi dia 31 de julho. Ela estava na escola, dando aula, e eu nasci no dia que ela estava trabalhando. Então, ela tinha que trabalhar. Desculpa. não, Tati, imagina. Fico feliz de você compartilhar com a gente a sua história. Ela tinha que trabalhar com dores. E por causa de toda a força e a garra dela, eu nasci. Só que eu interpretei isso de uma maneira sofrida. Ai, não quero isso pra mim, não.
inconscientemente. Porque minha mãe é super alto astral. Eu falei, eu coloquei na minha cabecinha que ser mãe é sofrer. E quando quando esse palestrante falou desse gatilho ali, que ele nem queria tocar nisso, ele falou assim: não faça da sua história a história da sua mãe, que é uma coisa muito óbvia de a gente pensar. Né? Eu já sabia disso, eu faço psicanálise há tempo, faço análise há tempo, faço terapia há muito tempo, mas eu nunca tinha olhado para a maternidade com essa visão sofrida. Desculpa. Aí meus pais se separaram também, e aí minha mãe nos criou sozinha, né? E eu falei, não, ser mãe não é uma coisa bacana. E aí, quando ele falou pra mim, ó, a tia Jo é uma super mãe, super vó, né? Quando eu descobri isso, né, a Ana, minha melhor amiga, quando eu descobri isso, eu falei, eu não preciso ter esse molde de mãe dessa forma. Porque assim, caraca, ser mãe deve ser um negócio muito sensacional. Porque a mulher, ela esquece de tudo para viver aquilo. Então, deve ser algo muito sensacional. E na hora eu coloquei a mão assim sobre a minha barriga, assim, e daí o Júnior ficou me olhando, não entendeu nada, né? Ele nem, que para ele já tem um filho de um outro relacionamento, então ele sempre quis um bebezinho, mas ele falava, ah, tá, vou respeitar a minha mulher, né? Só que daí, de repente, quando eu saí dali e implantei a gestrinona, né? Que você sabe que agora eu tô com a testosterona alta, não posso nem pensar nisso, né? E foi logo depois que eu fiz o curso, eu falei assim, cara, eu acho que eu quero ser mãe. Aí eu falei pra mim, mas como assim? Aí eu expliquei todo esse medo. E eu quero deixar esse universo, né? Essa vida, me mostrar a maternidade sem nenhum resquício de passado. Se é para não ter, Mário, eu não vou ter. Mas se é para eu não ter, que não seja por uma culpabilidade, entendeu? E aí ele falou assim para mim, vamos tirar esse implante agora. Meu gineco obstetra, né? Dando força. A gente atende às quintas-feiras juntas. Hoje a gente atende junto. A gente saiu da consulta. Ele abriu meu implante. Começou a procurar o pellet pra tirar. Cadê esse troço aqui? Com a Sai, boca ali. desgraça! Eu quero ver ela grávida. A gente não conseguiu tirar, enfim, mas tá absorvendo ali, né? E hoje eu tô. As minhas lives antes desse episódio, eu estaria aqui dizendo, então, como eu não decidi ser mãe, para mim isso é muito. Eu tô falando disso de uma maneira involuntária. Eu não sei se eu vou engravidar. Nós estamos conversando aqui em casa, porque, né, eu já tenho 40 anos, tem todo um planejamento em cima disso, né? Mas, assim, eu não tenho mais medo e nem que isso aconteça, entendeu? Então, o que que tá acontecendo? Eu tô me preservando, me protegendo durante esses meses que eu estou com a minha testo alta, porque minha testosterona tá em 200, pessoal. Então, minha libido tá na parede, né? Então, o maridão já sabe, eu tenho que... 200, Tati? 200. Eu sou muito androgênica. Eu sou muito androgênica. Então, tá bem alta. E aí eu tenho que cuidar com a metodologia contraceptiva. E porque o Edu falou, você pode engravidar durante o seu uso de implante. Então, vamos planejar uma gestação? Até vamos, mas vamos deixar essa texto baixar. Aí, dia 10 de abril, eu tô louca para ver como é que ela tá, né? Dele tá, então vamos lá. Aí hoje ele vai me perguntar, ele deve estar por aqui, ele vai me perguntar, e aí, decidiu? Mas o que eu falo para vocês dessa intimidade gostosa, assim, né? Porque a cabeça da gente, ela vai mudando. Daí, minha psiquiatra falou, Tati, os 40 anos bateram. O teu corpo, isso é muito lindo. O teu corpo entende que você tá no limite, né? Dá para engravidar com 42, com 43, mas vai ficando mais difícil de você ser fértil, né? Então, talvez seja um mundo dizendo, opa, a hora é agora. E do nada, eu senti isso. Então, eu não estou sendo irresponsável de manter relações sexuais não me protegendo, entendeu? Porque se eu engravido, eu sei que essa alta testosterona, essa exposição uterina de alta testosterona, pode trazer alguma alteração para o neném. Um atraso de desenvolvimento da genitália, alguma coisa desse um tipo. número, Tati, assim, a testosterona abaixo de X é seguro para a mulher. Ou acima de X, você começa a ter esses efeitos que você comentou. Então, a mulher com a testosterona entre 25 e 90 nanogramas por decilitro, que são os limites inferiores e superiores, é difícil de que ela tenha colaterais, né?
importantes. Olha, Assim, a Yara não, é falando, porque eu tô vendo a mulherada aqui desesperada, gente. Porque assim, a minha tá gente, tanto 3, de a minha três. tá 8. Não, vocês não estão vivendo. Vocês não estão vivendo. Pelo amor de Deus. Ô, Vamos dar um Tati, jeito. deixa eu compartilhar com você que eu já compartilhei lá no meu Instagram. Depois eu queria só tirar essa dúvida aqui da Ilana, mas só porque a Ilana, a gente já conversou muito com. Já trocamos bastante direct. Ela é uma educadora física aqui da minha cidade, a gente se conhece, eu dou aula junto. Enfim, a minha testosterona no ano passado, outubro mais ou menos, eu fui na gineco. Eu não ia na gineco, acho que desde que a minha filha tinha nascido. Então, 3 meses sem fazer. 3 meses, não, desculpa, 3 anos e pouquinho sem fazer exame, sem dosar nada e tal, etc. Ano passado foi um ano muito difícil, né? Assim, para todo mundo de uma forma geral, em relação à ansiedade, irritação e tal. Mas eu tava me sentindo assim, exausta, sabe? Morta, também não tava dormindo bem, não tava comendo bem e tal. Fui na gineco lá fazer a bateria de exames. Aí ela falou assim, Mari, como é que você tá se sentindo? Eu falei, tô bem e tal, aquela coisa assim, né? Tá tudo bem e tal, vamos ver o que tem que Vamos ver e tal. levando. Ela falou assim, como é que tá a libido? Aí eu falei, o que é libido mesmo? Não sei o que é libido. Não existe libido, tipo assim, na merda, assim, nenhuma libido. Oi. Oi, libido, não sei. Aí ela falou assim, vamos dosar seus hormônios e tal. Minha testosterona tava 10. Eu amamentei durante quase 2 anos, né? Praticamente 2 anos e tal. Tenho um estilo de vida saudável. No meu pós-parto, como todas as mulheres, né? Perdi muita massa magra e tal. Já estava treinando de forma regular. Tava com uma massinha magra razoável, mas também tem um histórico, né? De muitos anos e tal, de treino. Então, assim, eu até que vi uma resposta na massa magra. Não tinha, assim, do que reclamar. Tô com pouca massa magra, quero ganhar massa magra. Não era essa a questão. Mas, assim, libido zero. E aí ela falou assim, Mari, quando eu voltei ela falou assim, olha, eu te indicaria a fazer uma reposição de testosterona em gel, só testosterona e tal, numa dose baixa, pra gente ver como é que você fica e tal. Aí eu fiquei cagada, porque assim, não é o que eu falei, né? Um assunto que eu sou ignorante, não é uma coisa que eu estudo. Tinha aquela coisa do preconceito, morria de medo e tal. Não vou, comecei a usar. Menina, muito rápido eu senti diferença na libido. Viu? Muito rápido eu senti diferença na libido. Foi assim, uma coisa. O Hugo ficou assim, opa! Oi! Muito prazer! Porque assim, a relação tava ruim, você já começa a achar que o problema é do outro, você começa a ver problema em tudo, tá tudo ruim. Assim, muda todo o seu cenário, né? Assim, de uma forma geral. E aí eu até me assustei, porque eu falei assim, gente, tô com muita libido. Medi de novo. Aí tinha subido muito, tipo, pra 100. Ela testosterona em gel de 1%. Tá, Só isso. ótimo, Testosterona em gel de ótimo. 1%. Aí eu fiquei meio com medo e tal. Procurei um outro médico. Porque eu queria ter uma outra opinião, aquela coisa que você falou, né? Do se sentir seguro e tal. Isso, normal. Normal. Aí o outro médico falou assim, Mari, eu acho que 1% talvez seja muito. Vamos passar 0,3%. E aí ele me passou 0,3. Eu utilizei durante o período que ele me prescreveu. A gente dosou de novo um tempo depois. E agora, a última vez que eu medi, acho que tem início de fevereiro, deve ter um para 2 meses. Estava 25, 28. Mas assim, estou me sentindo bem. Não tenho do que me queixar, assim, em relação à libido. Eu tô numa situação, assim, morando na casa da minha mãe e tal, uma situação meio complicada, assim, de estilo de vida, assim, atualmente. Mas, assim, percebo a libido, sabe? Sinto a libido, me sinto disposta. E junto com isso, eu mudei muita coisa. Eu não estava dormindo, eu acordava 3 horas da manhã para trabalhar, eu estava comendo super mal. O treino que eu sempre mantive. Mas os outros fatores, assim, eu e meu marido, a gente estava sem tempo nenhum juntos, assim, né? A gente não estava tendo convivência, relacionamento, sabe? Tava assim, cada um num horário e tal. Então a gente começou a priorizar novamente a relação, o tempo juntos. Tudo foi meio que assim, se encaixando. Mas eu tô vendo as meninas, vira e mexe, assim, eu compartilhei já isso no meu Instagram e tal. E vira e mexe, as mães chegam pra mim, ai, tô amamentando, ou tô no período pós-parto, não tenho libido nenhuma, não tenho disposição nenhuma e tal, etc. Então, eu acho que vale a pena a gente ter isso que a gente está tendo aqui, né? Uma conversa com um profissional competente, experiente, que te passe segurança, né? Que você tenha a combinação do sintoma com a indicação
e da opinião médica para saber se vale a pena, se é o momento usar. Por exemplo, eu quero engravidar de novo. Então não é uma coisa, eu até comentei com você, né? Eu falei com você, eu falei, eu tenho muita vontade de engravidar Sim, sim. novamente. Então, assim, Não não é vou, uma. não vou fazer nada, né? Não vou fazer nada, eu vou continuar E treinando, me até, alimentando até bem. corrigindo a fala, assim, Mari, que você estava falando de quanto tempo antes de engravidar parar com a medicação. No teu caso, por exemplo, a tua testosterona. Porque, assim, a mulher, ela não é porque tem um limite laboratorial ali, né, encontrado, que se ela tiver abaixo ou acima, ela vai ter algum problema, né? Por exemplo, se a gente olhasse isoladamente uma testo de 20, tá no limite inferior. Então, é natural de esperar que essa mulher não esteja se sentindo tão disposta. Só que isso é um limite e que nem todo mundo vai entrar nessa gaussiana ali no meio dessa curva. Então, por exemplo, tem homens que podem ter uma texto de 400 que eles não se sentem bem. Eles querem uma texto de 600 para se sentirem bem. Eu sou uma mulher que me sinto bem com a texto acima de 80, 90. Abaixo disso, eu sempre fui muito androgênica. Então, a texto, para mim, alta, ela funciona muito bem. Para você, o que está acontecendo? Por mais que esse limite esteja baixinho, mas ela está conseguindo deixar você dentro de todo o metabolismo super proporcional a tudo que você precisa. E vamos lá, se você engravidar nesse momento, primeiro, a tua fertilidade pode nem estar sendo atrapalhada, é muito possível que não seja atrapalhada. E se você engravidar nesse momento, você não corre risco para essa criança, porque na verdade a concentração de testosterona que tem no teu sangue, ela não está superior a um limite fisiológico, entendeu? Então, o que a gente está falando? De uma testosterona acima de 100, né? A gente não tem esses estudos que falam texto de tanto quanto risco para o bebê. Não, não tem isso, tá? A gente está falando de hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo é quando a mulher está com os níveis de testosterona além do normal, acima dos níveis normais, acima de 100, acima de 150, acima de 90, dependendo da literatura. Isso é um hiperandrogenismo, tá? Então, se a mulher, por isso que é interessante, mulher não precisa ficar usando testosterona muito suprafisiológica, tá? Eu tô implantada, então com o implante a liberação ela é mais prolongada, então ela está em 200, mas ela já vai cair para 100, já deve estar em 100, 190, tá? E eu vou, daqui a pouco ela já está em 70. Então eu não fico com 200 o meu implante inteiro, entendeu? E é óbvio que nesse primeiro momento que a testo está bem alta, o Edu falou, te preocupa agora em não, né? Não está grave. Mas se acontecer no meio do caminho, a testosterona estando nos parâmetros normais, não há problema quanto a isso. E a Se chance é você muito maior. engravidasse, ainda com a utilização do chip, mas dentro de níveis de 70, 80, não seria uma Não, coisa. preocupante Aham, não seria. Porque entendi. você está numa capacidade androgênica que é fisiológica, por falar assim, né? O Aham. problema é quando a gente está trabalhando com os limites superiores, né? Então, isso que é ruim. Por isso que essa preocupação mais intensa agora, né? Mas é claro que, tipo, se eu não tive filho até agora, dá para eu esperar o implante lá para junho, né? Planejar isso. Mas assim, não fiquem também, eu tô usando gel de testosterona e se eu engravidar. Não, gente, não é bem assim. Os géis são formulações que eles não conseguem levar a mulher para um nível de testosterona suprafisiológico. É muito difícil isso acontecer. Só se fosse um gel de 5%, né? Um gel a 10%, como os homens usam. Os homens usam isso, 5%, né? A gente não. Então não se preocupem. É até bom. Tendo libido, você vai não ter mais relações sexuais. Mantendo mais Sim. relações sexuais, as chances de você engravidar, obviamente, aumentam proporcionalmente, né? Não Mas é tô sempre tentando bom. ainda não, mas, Daqui a mas pouco, vai, quem é. sabe? Ô, Mas, Tati, deixa eu tirar. oi. Gente, ó, a gente vai batendo papo bom, é assim, ó, são 1h20. Vamos tirar a dúvida da Ilana, que ela me perguntou lá em cima, eu vi, aí fui descendo, a gente foi batendo papo. Vou na dúvida de cima, tá, Ilana, que estava mais detalhada. Ela falou assim, ó, nunca tomei nenhum anabolizante, morro de medo, fiz exames há uns meses atrás, a minha texto tá bem abaixo do normal. Tenho doença autoimune. Tem algum tipo de questão de risco em relação à doença autoimune e uso de reposição hormonal, testosterona, De enfim? testosterona, não, é que a doença autoimune é algo muito amplo, né? Muito amplo, mas de uma O que maneira você bem tem, general. Luana?
Ela já comentou comigo, mas eu não vou me Tá. lembrar. Mas de uma maneira geral, assim, não é uma condição de contraindicação, não. Por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, né? Um hipotireoidismo subclínico. A gente não tem Uhum. contraindicação, não. Inclusive, existem doenças autoimunes no qual a testosterona ela participa como imunomodulador. Tem que ver direitinho, né? Quais são as extensões da doença, mas a autoimunidade, as doenças autoimunes, desculpa, não são impeditivas de tratamento com hormônios, não. Não. Reticolite, que ela colocou aqui. Como? Reticolite. Ah, não necessariamente. Não há Retocolite ulcerativa. Não. retocolite ulcerativa, uma doença intestinal. Não seria, claro, né? Tem que falar não sei se você está tratando com um gastroenterologista, né? Provavelmente sim. É uma visão do médico, tá? Porque assim, você já tem uma doença inflamatória instalada, né? Que a depender de toda a estimulação desse local, você pode ter uma gravidade aumentada, mas o esteroide em si, ele não vai fazer com que você prejudique a doença, né? Ah, eu vou piorar a minha doença em função disso. Mas os médicos, às vezes, não conhecerem os perfis das drogas, por não trabalharem com reposição de hormônios, eu sou gastro, né? Alguns deles podem dizer, não, vamos isolar as variáveis para a gente tomar cuidado com o que está acontecendo. Mas no momento eu não vejo nenhuma contraindicação, não. Não, só se fosse algo muito específico mesmo. Então tá. Gente, vamos fechar, apesar da gente querer ficar batendo papo aqui ad eterno, eu ficaria batendo papo ad eterno aqui com você, Tati, Foi mas bem papo de comadre, né? para seguir o dia. Tati, queria te agradecer muito novamente por você Imagina. ceder aí um pouquinho do seu tempo. Queria compartilhar uma palavra assim que me veio no meu coração enquanto você estava compartilhando, né, essa questão. É, a maternidade, para mim, assim, ela é uma coisa divina, sabe? Eu não tenho outra palavra. Eu acho que, assim, é transformador você gerar um outro ser humano, você ser responsável por outro ser humano, pela educação dele. Eu acho que, assim, é uma dádiva, realmente. Eu acho que a gente, assim, todas as mães, apesar de muitas dificuldades, né, que muitas vezes muitas mulheres passam para conseguirem criar seus filhos, né? Talvez sua mãe, como você comentou, precisou ter, né, uma gestação muito sofrida, talvez em muitos momentos ali até segurou, né, as dificuldades dela, evitando passar sempre para os filhos, né? Porque a gente sempre quer que os nossos filhos vejam a gente bem, mesmo de TPM, bem, mesmo quando a gente está cheio de problema, bem mesmo, né? Então, assim, eu acho que a gente coloca muita limitação hoje em dia, né? Porque a gente tem muitas outras prioridades, porque como você falou no início da live, né? A gente veio de uma herança, né? Onde a mãe se preocupava em ser genitora ali, né? E a vida dela se resumia a isso. E hoje em dia a gente tem muita opção de escolha. E aí a gente começa a pensar na gestação quando o reloginho está batendo ali na porta, né? E nós queremos ser excelentes profissionais, nós queremos estar bonitas, nós queremos nos dedicar muito aos nossos pacientes, às pessoas que estão ali dependendo do nosso trabalho e etc. Mas o valor, né? Assim, o valor que tem gerar uma outra vida e ter a sua família e desenvolver um seio familiar onde você vai ser a responsável por ele, aonde você vai fazer de tudo para aquela criança, né, para aquela família seja bem-sucedida, com os bons valores. Esses valores eles permanecem, porque eu acho importantíssimo, eu sempre falo isso, gente, vamos se cuidar, é bom ficar bonita, é maravilhoso a gente se sentir produtiva, etc. Mas isso aqui perece. Em algum momento vai ficar ali no caixão. Mas o que a gente está construindo, né? Qual o legado que a gente está deixando? Você é uma mulher, assim, que do pouco que eu já te conheci, você é uma mulher de garra, você é uma mulher de luz, você é uma mulher forte, sabe? Dá pra ver que você tem energia, tem força, tem uma coisa diferente dentro de você. Eu tenho certeza, eu espero que Deus te conceda o dom, assim, da maternidade. Eu tenho certeza que você vai ser uma excelente mãe, não tenho a menor dúvida que você vai ser uma mãe maravilhosa e que Deus tire qualquer dor, qualquer coisa que tenha no seu coração, te impedindo que você entregue para Ele, porque a gente tem coisas que não estão no nosso alcance, né? Então a gente entrega, a gente confia,
a gente agradece e a gente segue em frente. Ah, muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras, pela tua sensibilidade. Eu não tinha ideia que eu pudesse abrir isso para alguém, né? Nas redes sociais, principalmente. É uma coisa que é muito íntima e não tinha contexto, né? A gente está aqui para falar de vida, mas não para falar muito do problema que a gente tem ou de dúvidas que a gente tem. Então, eu nunca senti necessidade, do nada veio isso na minha cabeça muito forte, assim, sabe? Então, obrigada pelas tuas palavras. Eu recebo isso, assim, eu recebo todo esse carinho que vem de você e toda a sua energia também para mim. Gente, Pessoal, se muito quiser chorar obrigada. aqui, não vai esse negócio. Tem que trabalhar, já tô toda amarrada, olha só. Ó, vai dar uma limpadinha aqui, uma limpadinha aqui. Muito obrigada, gente, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Desculpa que não deu pra gente tirar muita dúvida, mas eu acho que essas dúvidas, elas precisam, né, minha opinião, né? Eu acho que a gente precisa de uma consulta, né, pra tirar as dúvidas. Porque, assim, não dá pra gente numa live falar, a testosterona de X tá bom, a minha é 3 tá ruim, né? Eu acho que, assim, tudo depende de um contexto. Então, acho que a ideia é só trazer mais informação de uma forma mais ampla, mas procurem, né, médicos, não façam nada sem orientação, porque senão é aquilo que você falou, né? Às vezes você vai colher só o efeito colateral daquilo e não vai nem poder perceber os benefícios, gastar dinheiro e não vai ter os benefícios e o tratamento adequado aí dos seus sintomas e dos seus desejos. Então tem que fazer essas coisas com orientação. Tudo tem que fazer com orientação, né, gente? Treino, dieta. Não adianta. Não tem furar fila. Né? Então é isso, Tati. Fica beijo, com Deus. Tá? Muito obrigada novamente pela presença. Beijo, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.